Vamos falar um pouquinho de música mineira. Bom, falei de música mineira e você está esperando que eu venha falar do Clube da Esquina. Nada contra o Clube da Esquina, muito pelo contrário, acho que é difícil a gente ter passado por um determinado período da história do Brasil sem ter nossos ouvidos marcados pelo Clube da Esquina. Mas eu quero falar dos trisavós do Clube da Esquina, da música de Minas quando Minas começou a ser Minas, né? Ou seja, da música do século do ouro, da corrida do ouro nas Minas Gerais, né? A gente estuda na escola que teve esse aluvião de gente que foi para Minas Gerais e aí, portanto, lá floresceu toda uma escola poética brasileira, e os poetas inconvidentes, e Tomás Antônio Gonzaga, e Cláudio Manuel da Costa, e também as pinturas do Aleijadinho, do Mestre Ataíde. E como sempre no caso da cultura brasileira, a gente estuda essas coisas e esquece que tinha música também, a música de concerto acaba ficando sempre para trás. E na verdade, não é o caso de ficar para trás quando a gente fala da Minas Gerais daquela época, é o caso de trazer muito para frente. Teve um movimento musical absolutamente impressionante lá, basicamente feitos por músicos mestiços, né? Músicos de sangue negro, libertos, que era uma das raras oportunidades que eles tinham de ascensão social. Eu não sei se no Ocidente tem algum país com tantos compositores de sangue negro no seu cânone da música erudita quanto o Brasil. E isso se deve muito à atividade que aconteceu lá nas Minas Gerais, mas que é uma coisa que mesmo aqui no Brasil era pouco conhecida. Logo depois que teve a decadência do ciclo do ouro, essa música quase que se perdeu. A gente pega os primeiros livros de história da música brasileira do começo do século XX, tudo começa falando de Dom João VI, como se não tivesse acontecido nada antes. Teve que aparecer um alemão naturalizado uruguaio chamado Francisco Kurt Lang, andar por aquelas igrejas mineiras e falar: não é possível que tendo tanta igreja aqui não tivesse vida musical. E aí começou uma busca sistemática, um resgate dessa quantidade enorme de compositores do final do século XVIII. Tudo isso está contado, essa história toda está contada num livro bem recente, que se chama Música e Vida Cotidiana em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Eu gostei que ele diz aqui que é parte 1, espero que venha uma parte 2, do Maurício Monteiro. Musicólogo Maurício Monteiro, que conta, então, em riqueza de detalhes, essa história. O ponto de chegada do Maurício Monteiro é um compositor chamado João de Deus de Castro Lobo, que viveu entre 1794 e 1832. Então, é música do começo do 19, quando a atividade de mineração já tinha entrado em decadência, mas, de maneira interessante, o contraponto dessa decadência econômica era um esplendor estético. O padre João de Deus de Castro Lobo tem uma música bastante firme, bastante vigorosa, é um dos grandes compositores brasileiros, que, como diz o Maurício logo no prefácio do livro dele, para falar justamente dessa produção impressionante que o próprio Brasil ainda não conhece direito. A música na época colonial em Minas Gerais teve um papel que até hoje é pouco conhecida fora do universo dos especialistas no assunto. A sociedade daqueles tempos, de certa maneira, se organizou em torno da música, uma vez que não havia culto religioso sem a prática musical, e a religião católica era onipresente na vida de todos. Ao contrário do que aconteceu nas sociedades do Velho Continente, até mesmo em algumas do Novo Mundo, como México e Peru, a implantação de práticas musicais na sociedade mineira floresceu e teve sua decadência num período muito curto de tempo. Desde a descoberta do ouro, em finais do século XVII, até a época logo após a independência, houve uma intensa produção de uma música exclusivamente funcional para os serviços religiosos, que eram inúmeros. O Maurício, ele é um musicólogo com alma de poeta, então ele fez algo que às vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer, que é olhar para os lados e olhar para cima. Quando ele olhou para cima das igrejas mineiras, ele viu que nos tetos estavam reproduzidos fragmentos de notação musical. Essa notação musical também é transcrita aqui nesse livro. O livro, ele tem rigor musicológico, mas é escrito com uma prosa bastante agradável, bastante fluente, bastante acessível. Fala de música, mas também fala da sociabilidade, fala da música como um fenômeno cultural maior
e acaba providenciando, acaba fazendo uma radiografia muito interessante deste período da história do Brasil. Nós estamos num país que está queimando a história, que está reescrevendo a história como bem entende, que está reescrevendo essa história e parece que querendo apagar tudo que for relativo à música, à cultura, a saber, à inteligência. Então o livro do Maurício Monteiro acaba servindo até como um livro de resistência nesses tempos sombrios. E como, de uma maneira bastante assim sintomática, você pode perguntar onde eu acho esse livro. Esse livro você acha, veja bem, então falando de música mineira, no site da Orquestra de Ouro Preto.